Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Eu sou o professor Marco Antônio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lançamento vertical no vácuo, que é um tema bastante importante da física, tá dentro lá da mecânica, tá? E portanto pode aparecer aí no nosso Enem, ok? Então, começando lá com a definição do que é um lançamento vertical no vácuo, né? Todo movimento realizado sob a ação da gravidade, ok? Mas não basta só isso, precisa ser desprezada a resistência do ar. Então eu trouxe aqui um exemplo bem simples, né? Eu tenho aqui uma pena e uma pedra. No primeiro caso, eu considero a resistência do ar, então, portanto, essa resistência do ar vai interferir no movimento da pena, muito mais do que na pedra. Então, embora a aceleração seja igual para ambos, a velocidade da pena vai ser menor que a velocidade da pedra por causa dessa influência do ar. Aqui não. Se eu tirar a influência do ar, a pena e a pedra caem com a mesma velocidade, ok? Por isso, essa resistência do ar vai ser sempre desprezada, ok? Se isso acontecer, eu vou tratar esse lançamento vertical como um movimento retilíneo uniformemente variado com uma aceleração aproximadamente igual a 10, ok? Então aqui, ó, tá? Isso aqui é o que a gente chama de lançamento vertical para cima. A pessoa lança um objeto com a velocidade inicial VO, esse objeto sobe até uma altura máxima, ok? Esse H max aqui é quando V é igual a zero, e ela desce até chegar no ponto de origem do lançamento, ok? Com a mesma velocidade do lançamento. Graficamente, lembra lá do movimento uniformemente variado? É uma parábola, essa parábola tem concavidade para cima, por conta da forma como esse lançamento é feito. A gente vai discutir isso aqui um pouquinho lá para frente, ok? Tá? Mas lembra que o movimento uniformemente variado, se eu falar da altura do deslocamento escalar, ele é uma função quadrática, portanto o gráfico é uma parábola, ok? Beleza? Falando das equações, né? Por ser um movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho três equações. Duas delas dependem do tempo, então, ó, dependência do tempo, sim. Então, eu tenho duas equações que dependem do tempo, tá? V igual a VO mais AT, e a equação do ΔS, VOT, AT quadrado sobre 2. Toda vez que o tempo não importar, ou seja, toda vez que eu puder me referir ao exercício sem necessidade de tratar o tempo, eu vou usar a equação de Torricelli, que não é horária, ok? Beleza? Então, vou aplicar aqui, ó. Um exercício do Mackenzie, dois corpos A e B de massas bem diferentes, ok? 1 kg e 1 tonelada, ok? Bom, eles são abandonados de uma mesma altura no interior de um tubo onde existe vácuo, ou seja, se não tiver interferência do ar, a aceleração para ambos vai ser a mesma e, portanto, o tempo de queda também é igual. Então, resposta correta, letra A. Tempo de queda do corpo A igual ao tempo de queda do corpo B. Ok? Exercício número 2, PUC Paraná. Tá? Ele fala de uma criança que lança uma bola verticalmente para cima. Ok? Então a trajetória dela vai ser mais ou menos igual àquela que a gente viu no exemplo agora há pouco. Tá? Subida e descida, depois de um tempo ela volta para a posição inicial, mão da criança. Eu tenho aqui que representar isso num gráfico posição versus tempo. A gente sabe que esse gráfico é uma parábola, né? E como esse movimento ele é vertical para cima, essa parábola tem concavidade para cima, ok? Então aqui, ó, certo? Esse aqui é um gráfico do movimento uniforme, esse aqui é um gráfico do movimento uniformemente variado, isso aqui o corpo está parado, tá? E esses dois aqui não vamos nem falar, ok? Então é só lembrar que o gráfico da posição pelo tempo é uma função quadrática, portanto o gráfico é uma parábola. Esse sinal negativo da aceleração que a gente vai falar já já é que dá essa concavidade virada para cima, ok? Beleza? Bom, a resposta então, letra A. Muito bem, vamos lá.
Exercício número 3, também para o Rio de Janeiro, tá? Então ele vai falar de um astronauta que está num planeta desconhecido. Então cuidado aqui que o G já não é mais igual a 10. O que o problema me dá? O tempo e o deslocamento escalar desse corpo, tá? A altura. Então eu vou usar a fórmula do ΔS. ΔS igual VOT mais AT quadrado sobre 2. Muito bem. Parte do repouso. Então eu vou pegar isso aqui e vou levar para zero. Qual que é o deslocamento? O deslocamento vai ser igual à altura, 12 metros. Tá? Então 12 é igual. Eu quero que você determine a aceleração gravitacional nesse planeta. Então o meu A ou G, chame do jeito que você achar melhor, é igual a t quadrado. Então A vezes 2 ao quadrado sobre 2, igual a 12. Multiplica em cruz. 24 é igual a 4A. A minha aceleração vai ser 6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Resposta letra B. Ok? Bem simples mesmo. Número 4, eu tenho que lançar tijolos, tá vendo? De construção, lançar tijolos para cima. Tá? Então eu tenho uma pessoa num piso inferior, outra no piso superior. Então eu vou considerar isso aí como sendo um lançamento vertical de resistência do ar nula, desprezível. A aceleração da gravidade é 10 e a distância que o tijolo vai percorrer é 3,2. Então vamos colocar aqui, ó, G 10 metros por segundo ao quadrado e o meu ΔS igual a 3,2 metros, beleza? Ele está colocando uma condição importante aqui, a velocidade com que cada tijolo chega na mão do receptor é nula, ok? Beleza? Então, qual que é a velocidade de lançamento? Então, velocidade final é nula, a velocidade com a qual ela chega, tá? E qual que deve ser a velocidade de lançamento, né? Tá? A velocidade com que cada tijolo deve ser lançado. Então, quanto que é o meu VO, tá? Percebe que o tempo aqui é algo desprezível, eu não preciso do tempo para fazer esse problema. Então, eu vou lançar a mão de Torricelli, V quadrado, VO quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento desse tijolo, tá? Bom, como a aceleração da gravidade é sempre para baixo, eu estou fazendo um lançamento para cima, o movimento é contrário à aceleração, isso é o que a gente chama de movimento retardado, tá? E para compensar isso daqui, eu vou jogar o sinal da aceleração negativo. Então vai ficar assim, ó, velocidade final zero igual velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes o g, que é 10, vezes o deslocamento, que é 3,2, ok? Então, vai ficar assim, VO quadrado é igual a 64, o VO vai ser raiz de 64, 8 metros por segundo, ok? Então, essa é a minha velocidade de lançamento desse tijolo, tá? Resposta correta, letra D, ok? Continuando lá, o exercício número 5, Federal do Sul. Eu tenho um experimento de cinemática, né, onde estudantes analisam o movimento de um lançamento vertical para cima, ok? Então ele percebe aqui, ó, que ele marcou 2 pontos. O primeiro ponto demorou meio segundo para o objeto chegar nesse ponto, tá? Não é o ponto de lançamento. Aí ele vai lançar, ele sobe e passa pelo mesmo ponto, ou seja, ele vai, na hora que ele estiver descendo aqui, ó, ele vai passar pelo mesmo ponto 3,5 segundos depois, ok? Então ele foi lançado de um ponto aqui embaixo, subiu até um ponto máximo e desceu. A diferença de tempo aqui entre a passagem nesse ponto e esse ponto, né, é exatamente esses dados que ele deu. Esse é um problema um pouquinho mais complexo que os demais, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse meio, subtrair desse 3,5, dá 3. E eu vou dividir esse 3 por 2, já que a parte de subida e a parte de descida é igual. Então, significa o seguinte, ele sobe
durante 1,5 segundo a partir desse ponto, esse ponto aqui, ó, tá? E ele desce 1,5 segundo a partir do ponto mais alto, tá? Até esse daqui, ok? Esses pontos são os mesmos, mas eu estou em lados opostos do movimento. Enquanto do meu lado direito ele está subindo, do meu lado esquerdo ele está descendo, ok? Bom, se eu fizer isso, você vai perceber que o movimento de subida ou o movimento de descida é sempre igual a 2 segundos, ok? Então ele sobe em 2 segundos, ele desce em 2 segundos. Isso é uma característica do lançamento vertical, tá? Então eu já tenho o que eu precisava, o t é igual a 2 segundos, ok? O g vai ser 10 ou menos 10, dependendo do lado que eu escolher do problema para trabalhar, tá? E o que ele quer? Ele quer a altura máxima e a velocidade de lançamento, ou seja, eu quero saber o meu ΔS e eu quero saber o meu VO, ok? Como eu tenho tempo, não dá para usar Torricelli, então eu vou achar primeiro o meu VO. V igual VO mais AT, ok? A velocidade de lançamento vai ser aquela que proporciona um tempo de subida igual a 2 segundos. Esse tempo de subida é para até atingir a altura máxima, ou seja, a velocidade igual a zero, tá? Então o V final vai ser zero, o VO eu vou calcular menos, porque está subindo, 10 a gravidade vezes 2, que é o tempo de subida, portanto o VO vai ser 20 metros por segundo, ok? Uma vez que eu tenha determinado o meu VO, eu posso pegar e calcular o ΔS por Torricelli ou não, aí vocês podem escolher. Eu posso também já anular essas duas questões aqui, tá? Essas duas alternativas, perdão, tá? Então, vamos pegar aqui, eu vou usar ΔS. ΔS é igual VOT mais AT quadrado sobre 2, ou vou usar aqui, ó, V quadrado igual VO quadrado mais 2A ΔS. Um outro, eu quero determinar essa distância de subida. Então vamos pegar, por exemplo, o Torricelli. Eu sei que lá em cima a velocidade é zero, ponto máximo. Eu sei agora que a velocidade de lançamento é 20, então vai ficar 20 ao quadrado, menos, porque está subindo, 2 vezes 10, que é a aceleração, vezes ΔS, ok? Então vai ficar 20 ΔS é igual a 400, portanto o meu ΔS é igual a 400 sobre 20, que é igual a 20 metros. Resposta correta, letra B, 20 metros por segundo e 20 metros. Tem uma outra forma mais fácil de você fazer isso aqui, tá? Ele sobe e desce fazendo um movimento que é simétrico, ok? Tudo que acontece na subida acontece na descida. Então, se eu pegar só a descida, o que vai acontecer? ΔS vai ser igual a 5t quadrado. Não tem VO porque se eu pegar na descida ele está caindo a partir do repouso, ok? Então vai ficar ΔS igual a 5 vezes 2 ao quadrado, ok? Tempo de descida 2. Isso aqui também vai dar 20 metros. Então eu tenho tenho 3 formas de você fazer essa conta. Essa daqui e essa daqui, ok? Eu tenho 3 formas idênticas para fazer a conta e vai dar o mesmo resultado, ok? Bom, vamos lá. Exercício número 6, estadual do Rio de Janeiro, tá? Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que esse mergulho tenha sido feito em sentido vertical, ou seja, é um movimento de lançamento vertical, tá? A partir do repouso. Então, VO igual a zero. Então, isso aqui é como se fosse uma queda livre, tá? E exclusivamente sob a ação da força gravidade. Então, aqui eu vou usar G igual a 10, porque o problema se omite com relação a isso, tá? O ΔS é igual a 20 metros, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Ele quer saber qual que é a velocidade com a qual ela vai chegar lá na superfície do mar, ok? De novo, aqui o tempo não é importante, então eu vou usar Torricelli, V quadrado
VO quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Eu quero saber a velocidade final, V quadrado, ele parte do repouso, zero, tá? Repouso aqui, ó, tá? Aqui o A é positivo porque eu estou descendo, então o movimento e a aceleração são para o mesmo sentido, esse movimento é movimento acelerado, então vai ficar 2 vezes 10 vezes 20 metros, que é o deslocamento vertical, ok? V quadrado é igual a 400, V é raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo, ok? Beleza? A gente tinha feito isso na questão anterior, tá ok? E para finalizar, falar um pouquinho do Enem, tá? O Enem, a gente percebe que ele tem uma preocupação muito grande em contextualizar as questões. Há uma discussão se isso é bom ou se é ruim. O fato é que às vezes você perde muito tempo com a questão e esse tempo ele é precioso e às vezes esse tempo que você perdeu ele não leva a nada. É o caso desse exercício aqui, ele não foge à regra. Então ele está falando aqui, ó, para medir o tempo de reação de uma pessoa pode utilizar-se uma seguinte experiência. Mantenha uma régua suspensa verticalmente segurando-a pela extremidade de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior, ok? Então ele está dizendo como é que funciona esse procedimento para calcular o tempo de reação, para medir o tempo de reação. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximo do zero, sem tocá-la. Sem prévio aviso, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa procura segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua. Isso é a distância que ela percorre durante a queda, ok? Beleza? Esse é o procedimento. Vamos lá para a segunda parte do problema. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação, ok? Então aqui, ó, 0,3 metros, 30 centímetros, 24 segundos. Aqui 15 centímetros, 0,17 segundos. 10 centímetros, 0,14 segundos. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo, né? Ok? Então aqui é 30, 24, 15, 17, 10, 14, tá? Então você vai aqui, ó, aqui enquanto daqui para cá tem uma diferença de 0,10 segundos, daqui para cá tem 20 centímetros, ok? Então ele está falando que essa distância ela aumenta muito mais do que o tempo. Por que isso acontece? A energia mecânica da régua aumenta. Não, a energia mecânica, se você lembrar, ela se conserva, tá? Ok? Ou então eu tenho dissipação, de uma forma ou de outra. Aumentar ela não dá, certo? A resistência do ar aumenta. Não, a resistência do ar ela vai se manter constante se eu considerá-la, tá? Já que estou no mesmo experimento, é a mesma régua, tá? A aceleração de queda varia. Não, a aceleração de queda não varia porque o G ele é constante, ok? Tá? A força-peso da régua tem valor constante. O G é constante, a força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Lembra? A gente fez agora há pouco, tá? O G é para baixo, o movimento também é para baixo, então eu tenho um movimento acelerado, ok? Então, resposta, com certeza, a letra D. Vamos só olhar a letra E só para a gente comentar. A velocidade da régua é constante, não tem como a velocidade da régua ser constante, porque, como a gente disse, ela está sob influência da gravidade, então ela tem uma aceleração, o movimento ele é uniformemente variado, a velocidade varia, ok? Beleza? Então, essa foi a nossa aula de lançamento vertical no vácuo, ok? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Valeu!